Se esse for o nosso foco, vocês vão observar pelas leituras na Torá que foi a primeira e única vez que o Eterno se manifestou publicamente, de forma visível, à casa de Israel e a Moisés. Normalmente, a regra era: Moisés subia, né, Ulisses? Conversava com Adonai e vinha e dava o recado ao povo. Aqui no capítulo 19 do livro do Êxodo, nós vamos ter a oportunidade de olhar que o povo e Moisés estão diante da santidade de Adonai exposta publicamente, e todos ali estavam na oportunidade de receber essa instrução. Mas uma coisa que é muito importante, que nós precisamos observar, é que na normativa bíblica nós temos uma forma de conhecer a festa de Shavuot como a festa da colheita, Hag Hakatzir. É um dos nomes que a festa pode ter. Por quê? Porque ela marca o momento da colheita do trigo. Quando nós estamos exatamente no período do mês de Sivan, hoje é 5 de Sivan, ao pôr do sol hoje será 6 de Sivan. É a marcação da maturação do trigo. Esse trigo aqui foi Dona Lurdinha, minha avó, que trouxe, porque na festa de Tubishevat nós distribuímos aquelas sementes, plante uma árvore e semeie a vida, lembra? Que a gente colocou. E eu falei, se nós plantarmos direitinho, quando der o período de Shavuot, ele está pronto para ser colhido. O meu deu errado, porque eu plantei da forma errada. O vaso era muito raso, então o crescimento ficou limitado e ele morreu. Dona Lu. Isso. Dona Lurdinha, como é que funcionou o negócio para ela? Ela pegou um vaso grande, de uns 70, 80 centímetros, que deu profundidade para a raiz, e a raiz do trigo brotou, e nós temos exatamente, João, no tempo, o feixe de trigo. E o interessante é que quando ela colheu, ela me ligou e falou assim: meu filho, sabe quantos feixes nasceram? 49. Ela contou o homer dela em casa com os 49 feixes do trigo que nasceu direitinho. Então foi uma experiência que eu acho que ela vai guardar no coração dela, na mente dela, para o resto dos dias dela. Porque este exercício de plantar no momento correto e observar a maturação para compreender que chegou a festa é um exercício que a casa de Israel aprendeu desde que o mandamento foi dado por Moisés. Então esse ano nós temos que nos esmerar para que nós possamos, João, plantar a cevada no tempo certo para colher na Páscoa, e que nós possamos plantar o trigo para colher em Pentecostes, né, Ulisses? Direitinho. Os demais frutos que se colhem na festa de Sucoto, tabernáculos, fica difícil, porque não dá para plantar uma romanceira em casa, né, uma tamareira, nós vamos ter uma certa dificuldade, né, Nilma, de crescer uma árvore dentro de casa. Mas a Nilma não, é verdade, a Nilma tem espaço para lá. Pois é, Nilma, verdade. Porque esta festa da colheita, ela é uma marcação de tempo perfeita. Porque Israel, quando se depara com o mandamento, não existe como desassociar a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo do ciclo agrícola da terra de Israel. Se você chegar em Israel, neste período, João, os campos estão prontos para ser colhido o trigo. Quando é Páscoa, o campo está pronto para ser colhida a cevada. Essa é a regra. Por isso nós vamos compreender, João, por que o calendário tem ano que tem ano bissexto, tem ano que o mês tem 30 dias, tem ano que o mês tem 29 dias. Tudo para preservar que o 14º dia do mês de Nisan, que é Páscoa, e que o 6º dia de Sivan, que é Shavuot, caiam marcando o tempo da maturação da cevada e do trigo. Por isso que é inegociável a questão da posse da terra, João, para que você guarde mandamento. Lembra que semana passada eu falei que um dos problemas de gostar demais do deserto é que você, num tempo prolongado de deserto, você não tem como guardar mandamento. Como que os filhos de Israel, em pleno deserto, iam plantar, João, cevada, trigo, e observar isso como um tempo para eles guardarem a festa? Naquela época não tinha astronomia. Eles não tinham como olhar para o céu e descobrir que época era. Eles precisavam das marcações de tempo. Então, por isso que é muito importante reconhecer o ciclo agrícola dessa festa. O segundo ponto
é que essa festa ela já apresenta como colheita o trigo. Quando nós saímos do Egito, nós levamos a cevada, que tipicamente era o alimento usado para alimentar animais. Então você é arrancado do Egito numa dependência completa do Criador para o seu sustento. Quando você chega em Shavuot, vocês vão ver que agora ao pôr do sol vai ter o movimento de 2 pães. Os pães... Oi? Que, Rita? A Rita tem que buscar o pão. É bom que, né? Mas dá tempo. Deixa acabar que dá tempo. Tá tranquilo. Ainda vai ter o Arvi, tem a Havdalah. Então tá bom, então vai buscar lá o pão. Não tem problema. Por quê? Porque o pão, a matéria-prima do pão todo mundo conhece, é o trigo. Em Shavuot, nós já temos por obrigação observar que nós já temos algo pronto, fruto do trabalho das nossas mãos, uma coisa básica, mas nós já temos condição de entregar algo após termos abandonado o Egito. Não é uma coisa complexa fabricar pão. Água, farinha de trigo, né, João? E sal e um pouco de fermento. Todo mundo consegue fazer uma massa de pão. Uns podem ficar mais duros, outros mais mole, né? Um mais gostoso, mas fazer o pão não é algo tão complexo. Porque a exigência pós-saída do Egito já é de que nós apresentemos algo para ele no segundo encontro que teremos com ele dentro das festividades. E isso é uma coisa que, se nós observarmos bem, ela vai ser a oferenda da festa. Lembra que toda vez que existe a prescrição bíblica da festa, nós não podemos nos apresentar de mãos vazias, tanto é que é convocado a entregar, no nosso caso, uma oferta ao Eterno. Essa oferta entregue ao Eterno, ela tem que ser de algo que custou o trabalho da nossa mão. Então o trigo, ele já vem, João, nos oportunizando fabricar algo e devolvê-lo como uma oferta ao Criador. Uma outra coisa que a gente não pode desassociar é que o fato de serem 2 pães, existe uma representatividade muito grande das 2 tábuas. Porque nós vamos ver dentro da Torá que a outorga da Torá coincide com a data de Shavuot. Então, é outra coisa que nós precisamos compreender. Shavuot não é a entrega da Torá. Shavuot é uma festa agrícola com uma prescrição muito bem determinada que nós vamos olhar aqui na Torá e que aprouve a Adonai entregar as tábuas com os 10 mandamentos e as suas derivações neste dia. E nós vamos entender o porquê ganhou-se a associação de Shavuot com a entrega das tábuas. São 2 pães, são 2 tábuas. Então a festa ela vai girar em torno disso. Um outro ponto muito interessante que eu estava olhando é que ela é também chamada de Hag Habikurim, festa das primícias. Porque ela marca para nós um momento que vai ser um divisor de água no ciclo agrícola que vai marcar as festividades. Ela tanto marca a colheita do trigo, mas ela dá um pontapé inicial para a primícia dos demais frutos que caracterizam a terra de Israel. Israel é conhecido por produzir 7 espécies: cevada, trigo, oliva, azeitona, a romã, a tâmara, a uva e, faltou uma, o figo. Perfeito, Levi. Muito obrigado. Levi está atento, né, João? Está esperto. Esses 5 frutos, com exceção da cevada e do trigo, eles começam a ser colhidos no verão. Em Israel, agora, nós estamos aqui entrando no inverno. Israel está no hemisfério norte, está iniciando o verão. Os frutos de verão, que começa pelo fruto das uvas, eles marcam o início do período de primícias dos frutos, que vai culminar com a festa de tabernáculos, onde nós entregamos os frutos do nosso campo. Então essa sequência divina para ensinar ao homem observar os tempos do Criador, ela não pode ser falha. Observe um detalhe. Daqui a 2 ou 3 porções da Torá, nós vamos estar estudando a Parashá Shelar, quando os espias são enviados para a terra. Qual é o fruto que eles trazem como prova de que eles espiaram a terra? Os cachos de uva. Porque neste período do verão, que está ali em torno do dia 29 de Sivan,
quando eles partem, nós vamos compreender que era o tempo das uvas. Então você vai ver os marcos de tempo muito perfeitos. E nós não estamos isentos disso, porque isso fala fisicamente e isso fala espiritualmente. Então nós temos por obrigação entender que tanto o fruto físico da terra tem que ser dado no momento correto, quanto o nosso fruto espiritual tem momentos do ciclo diante de Adonai para nós entregarmos. Se eu não sei perdoar, eu preciso apresentar um fruto que, a partir de agora, eu comece a perdoar. Tem momento para isso no ciclo. Se eu não sei me submeter, João, a um só Deus, existe um momento no ciclo que eu tenho que dar fruto e reconhecê-lo como o único Deus. Essa associação do físico e do espiritual, ele caminha, e Adonai usa a parte agrícola pela simplicidade que é. Muitas pessoas às vezes chegam para a gente, Leomar, com certeza, Léo já ouviram isso, mas eu não consigo entender a Torá. A Torá ela é difícil, é muita lei, é muito mandamento, tem muita coisa para a gente ter que gravar. Nós vamos chegar ao final aqui do estudo tentando compreender que a Torá ela é simples, ela é leve, porque ela é dada de uma forma que o homem torna ela capaz de ser cumprida. O que torna a Torá pesada, o que torna a Torá difícil e complexa de se cumprir e de se entender, são os nossos pecados, quando nós queremos cumpri-la de uma maneira humana. Quando eu olho para a Torá, Leomar, e eu começo a estabelecer sobre mim regras e normas para cumprimento de um mandamento que já foi dado, e eu me recuso a ser guiado pelo Espírito para cumprir o mandamento, ele se torna enfadonho. Aí lá na frente nós vamos começar a entender aquilo que parece um discurso dualista de Paulo, quando ele fala da questão da lei e do Espírito. Que muitos interpretam que ali ele está dizendo que a lei ficou para trás, que a lei é pesada e que agora o período da graça substituiu. Paulo não disse isso. Paulo, como um bom judeu, seguidor do Messias Yeshua, fariseu da tribo de Benjamim, doutor da lei, criado aos pés de um judeu respeitadíssimo chamado Gamaliel, Paulo ensinava o cumprimento da Torá por um meio espiritual. E não confundam o que eu estou dizendo para dizer assim, eu posso comer carne de porco porque o problema está na intenção de comer. Ou, eu vou comer carne de porco porque o mandamento é espiritual, não tem nada a ver com o que eu boto na boca. Também não é isso que eu estou falando. Existe uma forma de se viver com leveza para a guarda do mandamento, sem nós termos nenhuma dificuldade de cumpri-lo, desde que a nossa adesão proposta no Sinai, no Monte Horebe, através daquelas duas tábuas, ela seja perfeita com Adonai. Se nós sairmos da condição de sermos guardiões e cumpridores da Torá na sua essência espiritual que é, a Torá ela vai fazer assim, ó, vai virar uma carga, Leomar, difícil demais para levar. Porque ela se torna como qualquer outra lei humana. Se nós olharmos para ela da forma como nós humanos somos capazes de entender. E Shavuot vai trazer para nós, Leomar, o entendimento de que ela é absolutamente o contrário disso daí. Porque como é, Leomar, que eu vou encarar uma lei divina que é para o meu benefício, se eu olhar para ela como algo penoso, custoso e que eu o cumpro sem prazer e sem alegria. O escritor chega a dizer assim, eu me deleito na tua Torá. Os meninos, eu acho que está num dos versículos que os meninos vão ler aqui do Salmo 119 isso. Não sei se está no versículo deles. Mas a Torá ela é boa, ela é deleitosa para o homem. A nossa incapacidade de ter com Adonai uma intimidade para compreender a Torá é que torna ela difícil demais para cumprir. Aí, João, a gente começa a ir para uma vida farisaica. A gente começa a nos embutir de leis e normas, Leomar, que para o outro homem parece que eu estou cumprindo a rigor. Mas, na verdade, Adonai sonda o meu coração. E quando o Messias vem, ele bota o dedo na ferida
E ele não aceita de nós um comportamento farisaico, onde nós por fora parecemos perfeitos, mas por dentro estamos sujos e contaminados pelo pecado. É aquilo que ele chama de sepulcro caiado. É aquele monumento, né, Leomar? É uma sepultura maravilhosa, mas o que é que reside dentro de uma sepultura? Um morto. Então, Shavuot, ele vem para trazer para nós esse entendimento. Que nós somos dependentes da Torá, que nós precisamos da Torá e que não há outro caminho para termos intimidade com o Eterno se não for por meio da Torá. Mas, Léo, Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está havendo uma competição entre a Torá e Yeshua? Não. Nós vamos entender num versículo que é extremamente mal compreendido, quando diz assim, porque o Messias é o fim da lei. Quando ali Mateus cita nessa expressão, Jesus, né, na nossa tradução, é o fim da lei, ele está querendo dizer de forma categórica de que Yeshua, o Messias, é o propósito pelo qual a lei nos foi dada. Yeshua é o objetivo da Torá. E Yeshua é aquele que vem para tornar ela plena. Porque sem ele, nós teremos dificuldade de viver uma vida segundo as normas de Adonai. Se nós começarmos a passar por isso e começarmos a compreender isso, nós vamos fazer uma reflexão e vamos começar a ver que o dedo que aponta para o semelhante, ele começa a virar e aponta primeiro para si mesmo. Porque a primeira coisa que o mandamento vai fazer conosco é expor o nosso pecado, não do nosso irmão. Guarda isso. A Torá, como primeira função para aquele que a abraça, ela vem expor o nosso pecado individual em primeiro lugar. Para que eu possa depois olhar e auxiliar o meu irmão no pecado dele. Mas a nossa tendência, Leomar, é sempre assim. O ensino da manhã hoje não foi para mim. O ensino da manhã foi para o João. Aí eu nem olho para o João, eu faço assim, ó, foi para o João. Aí eu estou aqui, mas eu estou bem. O meu pecado está aqui, ó, na minha cara, o espelho está na minha frente, mas o meu dedo está assim, ó. O ensino de manhã hoje foi para o João. O dedo não faz assim, João. Dificilmente. Shavuot, ele vem para expor o homem de uma forma, da mesma maneira que o homem desposa a mulher na noite de núpcias. Ele a toma nua. A relação que nós criamos com Adonai quando nós chegamos ao Monte Sião, ao Monte Sinai, perdão, ou Horebe. Monte Sião é onde estava o templo em Jerusalém. Nós vamos ser desnudados por Adonai da mesma forma que um noivo desnuda a noiva na noite de núpcias do seu casamento. Você não esconde nada do noivo, o noivo não esconde nada de você. Se houver qualquer outra forma de se relacionar com Adonai, cuidado, não é Adonai que está na sua câmara. É outro Deus. Porque este Elohim, ele vai apresentar a Torá, que vai dizer para mim o seguinte, João, isso é pecado, isso não é pecado. Até então, a humanidade vivia guiado por aquilo que havia no coração. Lembra Paulo falando, aqueles que pela lei viveram, pela lei serão julgados, e os que sem lei viveram, sem lei serão julgados. É uma justiça que cabe somente a Adonai. Quando nós olhamos os critérios divinos para que o homem tenha relacionamento com o Criador, necessariamente primeiro começa em nós. E aí nós vamos compreender, Leomar, por que é que a referência do mandamento não vai falar diretamente, João, da outorga da Torá. Porque, pensa comigo aqui, Leomar, por que não está lá explícito, João, em Levítico 23, em Números 29, ou em Deuteronômio capítulo 16, dizendo assim, em Shavuot celebra-se a outorga da Torá. Por que não está escrito dessa forma? Porque a gente fala isso o tempo inteiro, não é? Que Shavuot é a outorga da Torá. Por que não está escrito isso? Mastigadinho para a gente, João. Você já parou para pensar nisso? Abre lá no capítulo 23 de Levítico. Vamos fazer um exercício aqui. Se a gente está batendo o tempo inteiro que o dia 6 de Sivan, festa
Pentecostes, ou festa de Shavuot, ela é a outorga da Torá, por que a Torá não está explicitamente dizendo que é para celebrar a outorga da Torá nesse dia? E eu vou além. Por que é que nós só vamos celebrar a alegria da Torá daqui a 6 meses na festa de Simchat Torá? Vocês já pararam para pensar que a gente só dança com a Torá no final do ciclo? Por que a gente não dança hoje com a Torá nos braços, igual a gente faz todo final de estudos das porções da Torá? A resposta está na pergunta. Porque você não tem como se alegrar de forma plena se você não tem toda a Torá no seu braço e diante do seu conhecimento. Então você recebe em Shavuot e você celebra a alegria dela na Simchat Torá. Não que hoje não seja um dia alegre, mas a plenitude do aprendizado e do conhecimento, ele vem quando você conhece. E aí os nossos pais nos ensinam o segredo por trás da festa de Simchat Torá. Ah, é festa de tradição. Sim, é uma tradição que os judeus deixaram para a humanidade, celebrar a alegria da Torá. Quando acaba Tabernáculos, a gente não lê o último versículo de Deuteronômio e lê o primeiro versículo de Gênesis, fazendo a transição de um ciclo de estudos da Torá para o outro. Por que isso? Porque nós tivemos o pleno conhecimento da Torá ao longo de 54 porções de estudos da Torá. Você pode dizer assim, eu conheço a Torá. Pode não conhecer tudo, mas você conhece Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios e as suas ramificações. Porque a gente estuda os profetas, a gente estuda os reis, a gente estuda os salmos e a Brit Hadashah, a segunda aliança. Então, quando nós olhamos isso daqui, nós primeiramente temos que observar que a Torá não vai estar explicitamente revelada para nós do ponto de vista literário, dizendo que Shavuot é a outorga da Torá, porque senão nós celebraríamos ao avesso. Quem foi dado primeiro, Leomar? O mandamento de guardar Shavuot ou a Torá por si só? A Torá foi dada desde o princípio. Se nós estivéssemos hoje com uma literatura nos dizendo que a partir do mandamento de Shavuot você tem a Torá, nós não poderíamos dizer que ela apenas foi revelada ao homem, mas que ela foi dada ao homem. O que, na verdade, a Torá ela se torna revelada no Monte Sinai. E aí a alegria vem porque aquilo que estava no princípio, lá no Éden, ao lado do homem, vedado ao homem, hoje é o meio pelo qual nós teremos condição de retornar para aquela condição. Vocês lembram que a Torá estava no Éden e foi vedado ao homem o conhecimento do bem e do mal? Na forma de santidade que o homem foi criado, ele não tinha necessidade de uma lei para julgá-lo, porque não havia pecado. A partir do momento que ele toma conhecimento da lei, esta mesma lei que o tirou do Éden é a lei que vai te conduzir de volta à presença de Adonai. Vocês lembram das serpentes no deserto? Que começou a picar o povo? A mesma serpente que picou foi aquela que virou uma serpente de bronze e ela depois curou. Coisas de Adonai. A mesma serpente que matou João depois foi usada como instrumento de Adonai para cura. A serpente de bronze lá no livro de Êxodo narrado. Quando nós estamos diante da festa de Shavuot, nós não temos como esquecer da condição primária do homem lá no Éden. Shavuot, a cada ciclo, renova a nossa esperança de poder, a cada tarde, novamente contemplar a face de Adonai, como o homem fazia antes do pecado. E uma coisa muito interessante, João, é que quando eu estava estudando, ela tem uma outra nomenclatura que ela chama-se Hag Atzeret. É o Talmud, aquele livro do compêndio da Torá oral que o Leomar falou pela manhã, chama de a festa do encerramento, Atzeret. Assim como tem o Shemini Atzeret na festa de tabernáculos, que é o 8º dia de tabernáculos que encerra a festa, Shavuot é considerado como um 8º dia de encerramento.
propriamente não é o número 8, mas ela é um ponto de finalização de uma contagem que começou 49 dias antes. E aí que vem uma coisa interessante. Se ela é o encerramento, é porque algo teve começo. Qual foi o começo? Pessa. Nós temos que botar isso na cabeça. Não há sentido para nós celebrarmos Pessa se o objetivo não for chegar na montanha de Adonai para receber os 10 mandamentos. Não faz sentido. Porque é o mesmo que nós dizermos assim, João, eu vou sair da escravidão do Egito, mas eu vou viver sujeito a mim mesmo. Errante no deserto. Quando Adonai, ele diz assim, lá no capítulo 3 do Êxodo, ele diz assim, porque eu vos encontrarei na minha montanha. Ele já avisou a Moisés que Moisés estava sendo levantado para resgatar um povo, para honrar Abraão, mas para que este povo chegasse ao Horebe, ou ao Sinai, onde ele teria a oportunidade de selar a sua aliança eterna com Adonai. Não há sentido de chamarmos festa de encerramento se ela não teve um começo. Ela precisa ter um começo. Por isso vocês vão compreender lá na frente a manifestação do Espírito no capítulo 2 de Atos, quando 50 dias depois da Páscoa, onde o Mestre Yeshua HaMashiach se torna Cordeiro Pascal, e ele nos liberta do pecado por meio do seu sacrifício, precisaria haver um encerramento daquele evento ocorrido com o Messias. Aí vem o Consolador. Dos céus, após a transição onde o Messias sobe, o Ruach, o Espírito, desce. Eles não competem. Não há competição. Shavuot vem para ocupar o espaço deixado pela ausência do Mashiach, até que ele volte. O Ruach é provisório. Porque quando o Mashiach voltar, o Ruach provavelmente se recolhe. O sopro de vida, aquela voz que fala aos nossos ouvidos para dizer, não peques, jejue, retorna, filho meu. Esta voz que está espalhada sobre os 4 cantos da terra, que faz o homem voltar para Adonai, ela ocupa o lugar do Mashiach em sua ausência. Não tem um Ruach atuando na Ásia e um Mashiach na África, Leomar. Eles não estão subdivididos, João. Não estão. E uma coisa interessante é que quando eu estava olhando a questão do mandamento, olha lá Levítico 23 que eu pedi para vocês abrirem. Observa aqui o verso 15, o que vai falar. Levítico, capítulo 23, versículo 15. Contarei 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxestes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então apresentareis oferta de cereais ao Eterno. Das vossas casas trareis 2 pães feitos de 2/10 de um efa de flor de farinha, cozidos com fermento, como oferta movida. São primícias ao Eterno. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, 1 novilho, 2 carneiros. Holocaustos serão ao Eterno, com a sua oferta de cereais, as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Eterno. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Eterno, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Eterno para o uso do sacerdote. No mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação, e nenhum trabalho servil fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas casas. Quando fizeres a colheita da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas. Para o pobre e para o estrangeiro a deixarás. Eu sou o Eterno vosso Elohim. Você não ouve falar aqui da outorga da Torá associada à data de Shavuot. Passa as páginas, Números capítulo 29, por favor.
capítulo 28, versículo 26. Bamidbar, Números, capítulo 28, verso 26. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias. Lembra que Shavuot é chamado de festa das primícias, Rabicurim? Quando oferecerdes ao Eterno oferta nova de cereais durante a festa das semanas. Nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Eterno por holocausto, em cheiro suave, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de cereais será de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para um novilho, 2/10 para um carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Fareis isto além do holocausto contínuo da sua oferta de cereais, das libações, e os animais deverão ser sem defeito. Não há referência de outorga da Torá no mandamento prescrito em Números capítulo 28. Vai a Deuteronômio capítulo 16, por favor. Deuteronômio capítulo 16, versículo 9. Contará 7 semanas. Sefirat Haomer. No dia em que começares a meter a foice na seara, começarás a contar as 7 semanas. Celebrarás então a festa das semanas ao Eterno teu Elohim, com ofertas voluntárias da tua mão, que darás segundo as bênçãos que o Eterno teu Elohim te tiver concedido. Alegrar-te-ás perante o Eterno teu Elohim, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está na tua cidade, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão no teu meio, no lugar que o Eterno teu Elohim escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembra-te que foste escravo no Egito, cumpre fielmente esses estatutos. Novamente, ele fala da oferta do campo, ele fala da oferta de animais, e ele não cita a entrega das tábuas. E aí que nós muitas vezes, quando nós somos convocados a compartilhar a palavra do Eterno com alguém, e isso está sendo cobrado por parte do Eterno para nós, como é que nós vamos lidar com isso daí? Como é que nós estamos afirmando que existe uma celebração de outorga da Torá na festa de Shavuot, mas que na Torá não tem explicitamente dizendo-lhes que é para se celebrar a outorga da Torá? O motivo nós já falamos, porque a outorga da Torá ela já está dada desde o princípio. Ela agora está sendo revelada. Mas por que que no meio da revelação não se embutiu ali em Números e em Deuteronômio a aplicação do mandamento de celebrar as tábuas? Foi uma pergunta que eu me fiz nessa madrugada. E nós vamos chegar na resposta. Obrigatoriamente aqui nos 3 textos, vocês observaram que ela é chamada de festa das semanas. Porque nada mais, nada menos semanas em hebraico é Shavuot. Lembra quando a gente acaba o sábado, qual é o cumprimento que a gente costuma fazer um para o outro? Shavua Tov. Shavua, semana. Tov, feliz, boa, alegre. Uma alegre semana. O plural de Shavua é Shavuot, então é a festa das semanas. Hag Shavuot, feliz festa das semanas. Ok. Já compreendemos um ponto importante. Uma coisa importantíssima é entender de onde nasce a palavra Shavua, ou Shavuot. A palavra Shavuot é o plural de Shavua, e ela literalmente é oriunda de uma palavra hebraica chamada Sheva. Sheva no hebraico é o numeral 7. Então o número 7 é a raiz hebraica de onde nasce o nome Shavua, que significa semana. A sua aplicação do numeral 7, ela vai desde uma contagem aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma contagem simples, até os mais místicos sentidos da plenitude emanada através deste número. Aí vocês vão ouvir muito falar numa coisa chamada Cabala, que estuda o que há de oculto por trás dos números e das letras hebraicas. O numeral 7, ele alcança sua máxima importância quando nós o observamos como símbolo da perfeição divina no ato da criação. E assim estabelece o 7º dia, Shabat, deriva de Shebua, que deriva de Shevua, que significa 7. O nome Shabat deriva desta mesma palavra. Então, tanto semana quanto Shabat deriva do mesmo número 7 no hebraico.
E assim Adonai estabelece o sétimo dia como o grande dia, uma assinatura criacionista sobre o término da obra que produziu a vida a qual nós conhecemos hoje. Então, quando o primeiro homem foi formado e a primeira mulher foram formadas, Adonai olhou, se agradou muito e disse: descanso, Shabat. O número 7 entra como uma coroa na cabeça da criação. Tudo o que ele fez agradou, foi perfeito, não houve ajuste. E ele coroa o Shabat como a sua assinatura da perfeição. Então os rabis nos ensinam que o número 7 é o número da plenitude perfeita de Adonai. Olha onde é que isso vai parar. Podemos afirmar que o número 7, ele tem uma expressão singular na palavra de Adonai. E aí uma coisa que me chamou muita atenção é que quando nós acabamos de ler a questão do mandamento, quantas semanas nós contamos de 7 dias para chegar a Shavuot, que é hoje? 7. Então nós contamos 7 semanas de 7 dias. Ok. A multiplicação pelo 7, então são 7 dias multiplicados por 7. No hebraico a palavra é Shivataim, que é uma variante de Sheva. Ela significa 7 vezes ou sétuplo, onde a sua aplicação na Torá ganha destaque no seguinte verso: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. Shivataim inteiras serão, 7 semanas inteiras serão. O que podemos esperar de uma festa que celebra a multiplicação da plenitude divina representada pelo Shabat 7 vezes? Por que de forma tão enfática o Criador nos manda olhar para a perfeição do 7 e multiplicá-lo por 7 dias e celebrar uma festa a Ele nessa contagem de 7 semanas? Alguém se arrisca? É a única festa que existe uma contagem, Rita, perfeita de 7 semanas contadas a partir de 7 Shabbatot. O número 7 não marca o Shabbat, então você conta 7 dias plenos para chegar a Shavuot contando 49 dias. Qual é o peso que isso tem para nós? Alguém se arrisca? Ninguém? Se o Shabat é pleno, como é que se multiplica o pleno por 7, João? Eu coloquei uma seguinte observação, Leomar. Se nós formos prudentes nessa resposta, nós vamos dizer assim: eu não ouso imaginar o que é a perfeição divina multiplicado por 7 de forma alguma. Essa seria uma resposta prudente. Mas se eu deixar a prudência um pouquinho de lado, eu posso responder assim: atrelados ao temor que nós temos ao Eterno e à sua palavra, a resposta é um poder inimaginável que é apresentado à humanidade uma vez a cada ciclo e que depois de apresentado, ele tem o poder de mudar o curso de vida desta humanidade. Porque este poder revelado na força multiplicadora do 7, ele é a Torá revelada para nós, que nós tanto falamos. Quando nós estivermos diante do Sefer Torá aberto aqui na congregação, e um homem estiver fazendo Vezot HaTorá, olhe para o rolo da Torá e veja e compreenda e creia que aquele rolo apresentado uma vez no ciclo, no Monte Sinai, para que os homens temam ao Criador, ele atinge uma multiplicação de poder única no ciclo, porque através dele, ele vai conectar o físico com o espiritual, o terreno com o divino. Uma obra que só aquele que é autor da vida tem poder para fazer.
É como se nós estivéssemos contemplando a realidade da criação de novo diante dos nossos olhos. Se nós nos conectarmos ao Criador, dissermos sim para esta Torá, olharmos para ela como algo bom, santo e perfeito, é como se naquele instante da festa, Rita, nós estivéssemos sendo levados de volta à criação do primeiro homem e da primeira mulher. É a perfeição e a essência divina expressas através de uma pequena palavra: amor. Amor, porque nós não teríamos direito a este momento enquanto vivermos nesta carne. E ele nos dá uma fração, Leomar, da experiência, Rita, do que é a perfeição divina, se nós subirmos a Shavuot da maneira que o Criador nos espera subir. Nos elevarmos a Ele de forma a abraçá-lo, custe o que custar da nossa vida. A nossa tendência é dar um passo para trás com medo do que vem do Sinai para nós. Ao passo que nós deveríamos desejar o Sinai todos os dias da nossa vida, porque ele vai nos colocar de novo na condição de homens e mulheres que podem contemplar Adonai face a face. O que eu falei aqui no início? Foi o único momento narrado na Bíblia Sagrada que de forma coletiva Adonai apareceu para Moisés, Arão, os filhos de Arão e para toda a casa de Israel. Hoje em Shavuot é o momento do ciclo que Adonai se apresenta coletivamente a todos, de forma palpável. Não há outro dia do ciclo para isso. Agora vocês começam. Aí você vai compreender, o Leomar já me deu o gancho. Atos dos Apóstolos, quando estrangeiros se unem aos filhos de Israel e está aquele montoeiro de gente. Um fala turco, um fala hebraico, o outro fala aramaico, o outro fala árabe e aquele monte de língua daquela época, o grego. E uma voz do céu se manifesta onde cada um ouvia na sua própria voz. Essa voz de Adonai manifesta publicamente que apareceu em línguas de fogo diante dos olhos dos homens, era a Torá se tornando audível, clara para ser lida em todas as línguas, para que ninguém fosse excluído do direito de contemplar Adonai enquanto vivesse, pelo menos uma vez no ciclo. Ah, Leonardo, eu nunca vi esse negócio, não. Está aqui. Você não precisa mais do que uma Bíblia, seja qual for a tradução que você se habituar melhor. Obrigado, Liz. Seja a tradução que você se habituar melhor, para dizer que você não tem acesso à palavra de Adonai. A picuinha quem cria somos nós. Eu olho para a tradução e eu quero dar uma interpretada, Sandra, para poder ficar mais fácil de eu me acomodar ali nela. A verdade é que quando nós estamos nus diante de Adonai, adentrando ao tálamo do noivo, já não faz mais diferença, João. O problema é nós termos a coragem de nos despir diante do noivo para adentrarmos ao tálamo dele. Na boca, todo mundo celebra Shavuot. Aqui e aqui é bem diferente. Porque eu posso mentir para todo mundo, para mim mesmo, eu não consigo. O poder divino emanado a partir das 10 palavras, ele é capaz de se manifestar a toda a carne vivente, de forma que as maravilhas a serem realizadas vão atingir um local, outrora, não afetado por poder nenhum. Observa isso daqui. Quando nós vemos o fator multiplicador da glória de Adonai expresso pelo número 7 em Shavuot, a Torá está querendo nos ensinar o seguinte, Leomar, que aqueles grandes eventos da Páscoa, o mar abrindo, morte dos primogênitos, as outras 9 pragas, elas serão pequenas, perto do poder emanado por Adonai do Monte Sinai através da sua Torá. Você sabe por quê? Porque o mar abrir, o primogênito na praga e todo o mar de sangue que foi feito e etc., eles são muito mais simples para Adonai realizar
do que mudar o meu e o seu coração do caminho errado que ele se encontra. Então Shavuot, ele vira para mim e diz assim: sabe tudo aquilo que você me viu fazer no Egito, eu vou fazer dentro do meu e do seu coração hoje. Shavuot é a festa que Adonai anuncia que ele vai penetrar o coração do homem com as suas leis, com o seu mandamento, por meio do seu espírito, para transformar aquilo que desviou o homem da presença de Adonai, o nosso coração. É bem mais difícil. E não tem transplante, né, Leomar? Nós já conversamos sobre isso. Não dá para transplantar o coração. Ele tem que sair de um coração de pedra e se transformar em um coração de carne. É uma obra divina essa transformação. Eu sozinho, por força das minhas leis, dos meus mandamentos, das regras que eu crio para mim mesmo, para eu viver, eu não sou capaz de mudar o meu coração. Eu posso mudar o meu comportamento às vezes. Eu bebo, Leomar, eu deixo de beber, Ulisses. Eu fumo, eu deixo de fumar. Mas a minha essência, eu sozinho não sou capaz de mudar. Diz a Bíblia, Rita, que a alma do homem é caríssima e nós gastaríamos todos os nossos recursos e não conseguiríamos pagar por ela. Salmo capítulo 49. Não é isso? O interior de cada ser humano, ele é o local ao qual a Torá, ela precisa chegar para que haja mudança. Observa a oração do Shema Israel que nós fazemos. Nós dizemos que ela estará entre os nossos olhos, atrelada no nosso braço e no nosso coração. Existe uma conexão entre mente e coração que precisa ser uma com a palavra de Adonai para que o meu coração possa ser transformado. Isso é Shavuot. Mas, Leonardo, você está falando para mim, para frente e para trás aí, que vai penetrar no meu coração. Aí eu me lembrei de uma coisa que eu conheci há uns 3, 4 anos atrás, que foi uma letra do alfabeto hebraico chamado Zayin. O Zayin, que dá nome ao café da Dani e do Rafa, ali embaixo, ali na Graciano Neves, ele é a 7ª letra do alfabeto hebraico e ela representa a plenitude do Shabat, porque ela é a 7ª letra. Quando nós olhamos a letra 7 no alfabeto hebraico, o Zayin, não tem Zayin aqui não, né? Tem não. Foi uma pena que eu não pude trazer. Aqui tem? Não, não tem Zayin não. Lá, mas vai ficar longe para ver, Daniel. Ó, na tábua da direita, primeira, segunda, terceira, quarta linha, a primeira letra da direita para a esquerda. Ela tem um tracinho assim e uma perninha, aquele ali é o Zayin. O Zayin, ele tem o seu formato numa coroa, numa espada ou num cetro. Porque ele significa autoridade. Ah, que beleza, hein, Midian? Obrigado. O Zayin, ele tem no seu conceito a fusão da autoridade e poder no mesmo momento. Então, quando você, em Shavuot, se apresentar diante de Adonai, a Torá vai vir para nós como uma espada que divide alma e espírito. É aquilo que é Paulo ou é Timóteo? É Hebreus que fala que é uma espada que é a única que tem a força de dividir entre alma e espírito. É Paulo, né? Bom, é o escritor de Hebreus, tudo bem. Eu vou dar a Paulo crédito, mas é o escritor de Hebreus. É essa espada que o escritor de Hebreus está dizendo que consegue expor para nós quem nós somos e quem nós devemos ser, que é simbolizada pela Torá na forma da letra Zayin. Zayin, ela é um espelho para nós olharmos para nós mesmos e reconhecermos o nosso pecado. Porque ela divide o que é santo do que é profano. Ela divide o que é bom do que é mal. Ela divide a vida e ela divide a morte. Isso tudo é algo divino que só Adonai tem o poder de fazer com o homem. É por isso que a gente pode ter sobre nós a responsabilidade de ajudar o nosso semelhante, mas no fim, a decisão ela cabe a mim e ao meu semelhante. Eu vou poder carregá-lo, Rita, a vida inteira se for necessário, porque é mandamento. Nós acabamos de ler, né? Não segue o campo todo. Quando você colher, deixa as margens do campo sem colher, para que aquele que não tem condição possa vir e comer. Mas vai chegar um momento que este aí que está vivendo do subsídio do outro, ele também vai ter
a sua escolha diante de Adonai, se o serve ou se não serve. Porque se ele servir, ele vai ganhar um campo para ele produzir. Ele não vai depender do campo alheio mais, Leomar. Mas diz a Torá que não deixará de haver pobres sobre a face da terra. Então sempre haverá pessoas necessitadas do mandamento de Adonai. Então significa que nós teremos que carregar e ajudar pessoas até o fim da nossa vida. Não tem jeito. Shavuot é mandamento para mim e para o meu semelhante. É a coletividade tendo que ser servida e trabalhada por meio daqueles que ministram na casa de Adonai. A manifestação divina no Sinai, ela é encabeçada por uma autoridade e um poder jamais visto sobre a face da terra, mostrando o peso trazido pela Torá ao ser revelado aos homens. Caso nós abracemos a Torá, presta atenção, caso nós abracemos a Torá e vivamos ela em sua plenitude, nos tornamos capazes de ter o nosso ser interior transformado. E assim voltamos ao estado original criado no princípio por Adonai. A ordem criacionista foi: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É isso que Shavuot tem poder de trazer para nós. Agora, uma coisa que parece loucura é nós olharmos a palavra, o peso trazido pela Torá, e não trazer o conceito de que é um peso ruim sobre nós. Porque os próprios profetas depois e os discípulos de Yeshua vão afirmar que essa Torá ela é boa, ela não é pesada. Quando a expressão peso ela é usada da maneira correta, é no sentido da responsabilidade que temos ao nos confrontarmos com a Torá. Chega ao ponto de Paulo dizer assim: melhor fosse se não tivesse conhecido. É deste tipo de sentimento que a palavra peso está se referindo. Abre lá em Isaías capítulo 25 para nós entendermos a cadência dos profetas com esse entendimento, Leomar. Fala aí. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Isaías 25. Salmo 19 já fala isso, né? Que a Torá do Eterno é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Eterno é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. O temor do Eterno é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Eterno são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejadas são do que o ouro, sim, e muito puro fino. Mais doces são do que o mel, do mel que goteja dos favos. Amém. Porque nós olhamos para ela na forma como ela foi concebida. E ela não é penosa de ser cumprida e guardada. Obrigado, Leomar. Isaías 25, versículo 6. Olha o que diz. E o Eterno dos Exércitos dará neste monte, que monte que ele está se referindo aqui? O mesmo monte onde foi outorgada a Torá. A todos os povos uma festa com animais gordos. Então a Torá ela é para quem? Ela é para todos. Os próprios rabis afirmam que ela foi dada num deserto para que nação nenhuma sobre a face da terra exigisse os seus direitos autorais ou que para fazer uso dela tivesse que lhe pagar para usar, ou pior, ela fosse restrita a um só povo. Com uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. E destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aquilo que nós tentamos ocultar para o nosso semelhante, Ulisses, ele está dizendo que ele vai exterminar, o pecado vai vir à tona. A máscara do rosto, né? Eu peguei uma outra versão aqui. Tudo aquilo que nós tentarmos encobrir, o Monte Sinai tem a função de expor. Não tem jeito. Por isso, Paulo diz, melhor fosse se não tivesse conhecido. Cadê aqui? E destruirá nesta face os que se cobrem, não é isso? Aniquilará a morte para sempre. Olha a promessa de vida eterna. E assim enxugará o Eterno Elohim as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque o Eterno disse, e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Elohim,
a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Eterno, a quem aguardávamos na sua salvação, gozaremos e nos alegremos. Então haverá choro, haverá luta, mas nós nos alegraremos, vai ser bom o resultado. Porque a mão do Eterno descansará nesse monte. Mas Moabe, aquele que ficar apartado do povo do Eterno, será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo, e estenderá suas mãos por entre eles, como se estende ao nadador para nadar, e abaterá sua altivez com as ciladas da sua mão, e abaixará as altas fortalezas de teus muros, abatê-la-ás e derrubá-la-ás, por terra até o pó. Então, quando vier a mão de Adonai, haverá aquele, João, que vai chorar, mas vai se alegrar, mas vai ter aquele que com altivez, Tchauzira, se recusar a adentrar a presença de Adonai, esse não sobreviverá. Essa é a força do Monte Sinai. Mas aí, Leonardo, o Novo Testamento fala que eu não preciso da Torá. Paulo ensina que a gente não precisa da Torá. Vai lá em Romanos capítulo 7. Essas coisas têm que sair do nosso coração e da nossa mente. Paulo ensinou o mesmo que Isaías. Isaías ensinou o mesmo que Moisés. Yeshua ensinou todas as palavras que os profetas, que os sacerdotes ministravam no seu tempo. A palavra de Adonai é uma. É uma. Romanos 7, versículo 12. Olha como é que o próprio Paulo, que é tão mal interpretado, ele começa. A Torá é? Opa, então como é que uma coisa santa pode ser ruim para mim? A Torá, ela é santa. E o mandamento, santo. Como é que eu nego o Monte Sinai? Eu podia parar aqui. Como é que um homem, Leomar, está dizendo que a Torá é santa, o mandamento é santo, e eu estou dizendo que eu não preciso nem da Torá, nem do mandamento? Está vendo que não bate a questão de dizer que o Novo Testamento substituiu o primeiro? É a mesma coisa. A conversa é a mesma. Justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, ou seja, a Torá veio trazer morte para mim. Olha Paulo perguntando. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento, pela Torá, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então o que vem dizer que é pecado ou não é a Torá. Maligno. Porque bem sabemos que a Torá ela é espiritual, mas eu sou carnal. Então tem um problema. Ou eu me torno espiritual como a Torá, por meio da Torá, para que eu possa compreender e vivê-la, ou eu me rebaixo a viver na carne e guardo a Torá de forma carnal e engano a mim e ao meu semelhante. Simples assim. Cadê aqui? Que eu escrevi aqui, eu fiquei, tá. Vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Então Paulo está reprovando a obra da carne nele mesmo. Pois o que quero, isso não faço. Então assim, a minha carne quer uma coisa, mas eu estou lutando para que ela não se sobreponha. Mas o que aborreço, isso eu faço. Ou seja, o mandamento que é santo, que aborrece o pecado, ele cumpre. Cadê? E se faço o que não quero, consinto com a Torá. Então ele está me dizendo, Rita, que o meu desejo em todo tempo vai se contrapor à vontade da Torá. Então se a Torá diz A, Paulo está dizendo que eu digo B. Olha só como ele é mal compreendido. Porque o que faço, e se o faço, porque... Aqui, ó, e se faço o que não quero, consinto com a Torá que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, eu ainda tenho o pecado, mas a minha consciência ela já está mudando. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer pecar está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque está na Torá. Porque
Cadê? Não é porque o meu que eu não anotei o versículo. Parará. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço o que, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta Torá em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na Torá de Elohim, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a Torá do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. É uma permanente luta, Rita, entre o pecado e a santidade de Adonai. Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito e os frutos da carne. Miserável homem que sou. Ele reconhece a condição pequena que ele tem como homem, porque ele é pecador e a Torá é santa. Então Paulo não está descaracterizando a santidade da Torá em nada. Pelo contrário, ele está dizendo que ele é mau. Ele está desnudado diante de Adonai e dos homens. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Elohim por Yeshua o Messias, nosso mestre. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a Torá de Elohim, mas com a carne, a lei do pecado. Então ele não está dizendo que a Torá é pecado. Ele está dizendo que a Torá é boa, que ela é santa, mas que o pecado que habita em mim criou uma lei que compete com a lei de Adonai. Agora acho que ficou claro. Por Yeshua. Porque ele é o representante máximo da lei de Adonai. Ele é a própria Torá. A Torá encarna-se na forma de homem na pessoa de Yeshua HaMashiach. Isso. Agora, qual é o caminho, Rita, que nós temos que tomar para que a lei do pecado ela caia e a Torá ela se eleve dentro de nós? 1 Coríntios capítulo 15. Abre lá para a gente. Já estou acabando já, tá, Leomar? Mais 10 minutinhos aqui eu acabo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 58. Lá no finalzinho. Todo mundo achou? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Nós temos que acompanhar todo mundo junto para a gente não se perder aqui. Eis aqui vos digo um mistério. Olha o testemunho de Paulo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então ele fala que eu que habito numa condição de pecado, eu tenho como ser transformado para uma outra condição, tá? O coração de carne, de pedra, no coração de carne. Então ele está dizendo que se eu sou legislado pela lei do pecado, eu tenho condição de ser transformado. Mas tem um custo. Olha o custo aqui. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. O que é pecado se transforme em algo santo. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir... Não. Então cumprir-se-á a palavra que está escrito. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Elohim, que nos dá a vitória por nosso Adom e Yeshua o Messias. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Eterno, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Eterno. Ele está dizendo que aqueles que estiverem vivos e estiverem diante daquilo que é aprovado por Adonai como lei, têm condição de sair de uma condição de pecado e viver uma vida santa. Isso aqui é a doutrina da ressurreição dos mortos por meio da morte da natureza pecaminosa.
natureza carnal, natureza animal. Aquela lei do pecado que nos rege, ela é possível de ser destronada de dentro de nós, para que a lei santa de Adonai ela tome o lugar. Essa é a transformação, Rita, pela qual nós oramos todo sacrifício, que a nossa vida seja transformada por meio da Torá. Nós não temos escapatória. Não dá para fazer o serviço pela metade. Porque o noivo, ele não vai se permitir, Leomar, desnudar a noiva pela metade. Ele quer saber como nós estamos da cabeça à planta do pé. Nós precisamos ter consciência daquilo que existe dentro de nós. E isso se faz por meio do conhecimento da Torá e do seu cumprimento. Não adianta conhecer se você não bota em prática. Paulo dá outra aula sobre isso quando ele diz: a fé sem obras ela é nula. Aquele texto que ele usa no próprio livro de Romanos, não é isso? É Romanos mesmo que ele fala. A fé sem obras ela é nula. Se você conhece a Torá, mas você não aplica para você e para o seu semelhante, é a mesma coisa que nada. Nós não acabamos de dizer que a festa de Shavuot ela inaugura o período da colheita dos frutos. Você tem que dar fruto. Então, se você é uma árvore plantada que não dá fruto, João lá na frente vai vir dizendo que o machado está à raiz. A árvore que não dá fruto, ela tem que ser cortada. Não tem meio termo com Adonai. Shavuot é uma convocação para nós encararmos a palavra de Adonai com seriedade. E se desejarmos viver por este caminho, abraçarmos a Torá totalmente. Como é que nós celebramos Simchat Torá no final do ciclo? Com a Torá abraçada nos nossos braços. Aqui, ó. É o único momento do ciclo que a liturgia rabínica de festa permite que homens e mulheres abracem a Torá e dancem e se alegrem com a Torá nos braços. É por causa do entendimento do poder que a Torá tem de transformar a minha e a sua vida. Isso para mim hoje de madrugada foi uma espécie de um soco no estômago. Amém. Ele falou isso claramente na hora que eu estava orando o salmo. Amém. E veio meu décimo dia. aninho de tempo para contar. Agora eu entendi tudo. Entendeu? Tem que ser com muita profundidade, com muito amor, muita dedicação em todo o estudo da Torá. Amém. Amém. Uma coisa interessante, Tiago no capítulo 4, verso 11, não precisa ir lá não, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da Torá. E julga a Torá. E se tu julgas a Torá, já não és observador da Torá, mas se torna juiz. Por isso que o mandamento é para benefício próprio e do semelhante. Lembra do dedo que eu falei lá antes? Se nós temos o dedo apontado para outro, nós já nos colocamos acima da Torá e nos consideramos como mestres da Torá, capazes de julgar quem é bom de quem é mau. Olha 1 Timóteo no capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento, a finalidade do mandamento, o objetivo do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da Torá e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a Torá é boa, se alguém dela usa legitimamente. Cuidado com a Torá. Muito cuidado com o mau uso da Torá. Ela pode se voltar contra você. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Ele está falando aqui da Torá. É uma festa que não tem escapatória para nós.
Mas eu falei com vocês, para eu encerrar, que o mandamento de outorga da Torá não estava explícito lá nos 3 pontos onde a festa de Shavuot é citada na Torá. Mas eu convido vocês a ir ao livro de Shemot, Êxodo capítulo 19. Vamos lá. Êxodo, capítulo 19. Nós vamos observar uma questão aqui bem simples. E aí eu vou responder a pergunta do porquê que a outorga da Torá ela não vem na sequência cronológica como parte do mandamento a ser cumprido nas festividades de Shavuot, mas que nós compreendemos que ela antecede Shavuot na sua essência. Observa o verso 1 do capítulo 19 de Êxodo. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, neste mesmo mês, nesse mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. No 1º dia do mês, do 3º mês, então que dia do mês é esse aqui? Dia 1º do mês de Sivan. Shavuot se celebra em qual dia? No dia 6. Vamos lá então, vamos achar aqui a contagem. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, e Israel se acampou ali no deserto, em frente ao monte. Então nós estamos diante do monte Sinai. Subiu Moisés a Elohim, e o Eterno o chamou ao monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. A ação de subir de Moisés para ouvir Adonai, ela conta um 2º dia. A Torá oral diz que o tempo de caminhada para que o homem alcançasse o topo do Sinai e ele ali estivesse diante de Adonai era o tempo de 1 dia. Então nós já estamos no 2º dia do mês de Sivan. Subiu Moisés a Elohim e o Eterno o chamou do monte dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então isso aqui ele disse a Moisés no 2º dia. Veio Moisés, então Moisés desceu do monte, já estamos no 3º dia, e chamou os anciãos do povo, e lhes expôs todas estas palavras que o Eterno lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Eterno falou, faremos. E relatou Moisés ao Eterno as palavras do povo: nascer, faremos. Sem conhecer os termos da Torá, o povo diz sim para Adonai ao 3º dia do mês de Sivan. Disse o Eterno a Moisés: eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Eterno. Então era o diálogo de Moisés com o Eterno no 3º dia. Disse mais o Eterno a Moisés: Moisés, volta à presença de Adonai. Então ele sai da presença do povo no 3º dia e volta para a presença de Adonai. Já estamos diante do 4º dia. Vai ao povo e santifica-o hoje, 4º dia, e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia. Então o encontro de Adonai se dá ao 3º dia, após 2 dias de purificação. 4º, 5º, o encontro de Adonai foi no 6º dia. Sivan, 6º dia. Essa é a base rabínica, onde os nossos pais nos ensinam, que é a contagem para entender a outorga da Torá na festa de Shavuot. Porque a festa que é celebrada no dia 6 de Sivan é a festa de Shavuot. Então aqui nós temos a compreensão do porquê
que o evento de Atos capítulo 2 se manifestou com a Torá publicamente para todos os povos. Porque ali o texto de Atos está dizendo que no dia de Pentecostes, que é outro nome que a festa pode tomar, porque fala da entrega do Pentateuco, que são os 5 livros da Torá, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Para o grego foi traduzido como Pentateuco. Nós estamos diante de uma manifestação divina onde a Torá foi dita em todas as línguas na festa de Pentecostes ou Shavuot. Então o Segundo Testamento ele confirma e testifica o que os rabis desde a antiguidade ensinam, que a outorga da Torá ela coincide com a data da festa de Shavuot. Agora ficou mais fácil. Porque se nós pegarmos Atos capítulo 2 sem essa consciência, nós não vamos compreender a outorga da Torá no dia da festa de Shavuot. Porque, por favor, explica isso daí, me ajuda com isso daí, porque isso é uma coisa que nós vamos ser questionados aí fora quando ensinarmos isso. Ela não está sendo inaugurada. Eu já sei que eles estavam reunidos. E eles tinham a consciência. E ali, quando Pedro reconhece a manifestação divina das vozes para todos os povos ali, ele reconhece e lembra do que aconteceu no Sinai, porque ele conhece Êxodo capítulo 19. Como Pedro sabia que a Torá tinha sido entregue exatamente no dia da festa de Pentecostes, quando ele viu a manifestação divina, ele reconhece como o Espírito de Elohim se manifestando a toda a carne. Por isso que não teve conflito. Você não vê no texto de Atos discussão, João, se era a Torá ali ou se não era. Pelo contrário, eles tiveram a certeza que a voz do céu, Rita, apareceu falando a Torá e que era o dia disso daí acontecer mesmo. Então Atos ficou para a gente agora totalmente alinhado com o que o padrão da Torá nos dá para compreender a data de Shavuot, coincidindo com a data da entrega da Torá, a revelação da Torá aos filhos de Israel. Deste entendimento deriva o último nome da festa que eu quero compartilhar com vocês. Zemã Matan Torateno. A festa de outorga da Torá, que é um outro nome que a festa de Shavuot pode ter. Por isso que quando nós hoje estivermos diante do pôr do sol, adentrando o 6º dia de Sivan, a nossa mente precisa estar na Torá, mas com a consciência de que existe o Consolador que virá nos ensinar como guardar e cumprir esta Torá. Só que aí eu volto para aquela pergunta, João, por que não foi dada a legislação de outorga da Torá junto com a prescrição bíblica dos sacrifícios? Os estudiosos rabínicos têm uma afirmativa relacionada à festa de Shavuot e à entrega das tábuas, que aparentemente, eles afirmam, foi ocultado dos homens. Aparentemente, a outorga da Torá, ela fica ocultada dentro do mandamento de Shavuot. Mas que isso foi feito de forma proposital por Adonai. O objetivo de não expor o dia 6 de Sivan, Shavuot, como sendo a data que a Torá foi outorgada, revelada ao homem, ela acontece para demonstrar que este evento antecede o conhecimento dos mandamentos. Ou seja, nós recebemos a Torá nos nossos corações antes mesmo de compreendermos quais são os seus termos, as suas normas, pois sabemos que a origem dela é divina, ela pertence ao Elohim que nos visitou no Egito e de lá nos arrancou. Ou seja, João, se eu tenho a consciência de que Adonai me tirou do Egito e que eu estou diante do Monte Sinai aguardando ele se manifestar, eu não preciso saber o teor do que ele vai fazer. Basta eu dizer, nascer. Farei, abraçarei, aderirei. Porque, Rita, o que vier aí depois, eu tenho a minha vida para aprender. Eu não preciso, Ulisses, compreender a Torá de Gênesis a Apocalipse para dizer que eu aceito a Torá. A exigência é aceitar a Torá, João, e depois vivê-la a cada ciclo para compreender. Aí no final dos estudos da Torá, nós vamos pegar a Torá e nós vamos dançar com ela no braço. Porque aí eu conheci.
Mas agora eu preciso ter temor de dizer, eu aceito. É uma adesão porque você tem certeza de quem te tirou do Egito. Quando eu e você duvidamos do sim a Adonai, é porque nós temos dúvidas de quem é aquele que nos tirou do Egito, ou nós rejeitamos o nome daquele que nos tirou do Egito. Então, quando nós estivermos hoje... Pois não. Aham. Sim, cumpridor. Amém. Amém. Então, essa expectativa que a gente cria de estar aqui hoje, sair daqui hoje pleno da Torá, ela é impossível. Sim. Paulo, com toda a sua experiência, ele foi cavalgando e aos poucos ele foi entendendo, junto com Yeshua, né, a presença de Yeshua, ele foi compreendendo a Torá, porque ele tanto amava, ele já tinha ciência da Torá. Amém. Então, quando você está falando isso, eu não posso sentar aqui hoje e sair daqui dizendo assim, eu conheço a plenitude da Torá. Impossível. É impossível conhecer, né? Mas cada dia, a cada ciclo de estudo da Torá, eu vou acrescentando um pouco mais daquilo que a Torá tem para nós. Shavuot se renova anualmente sobre nós. Exatamente, por isso que o Senhor fala, por que não tem sociólogos, né? Porque você precisa aprender tudo. Eu quero saber tudo no primeiro dia, na primeira semana, né? Não é assim. Aos poucos você vai conhecer a Torá. E eu queria pegar esse gancho do Leomar da simplicidade que é exigido de nós nessa questão do conhecimento, que muita gente pode achar que nunca vai alcançar um conhecimento que gostaria de ter. Mas eu queria encerrar com o Mashiach Yeshua, dando uma explicação simples sobre isso, lá no livro de Marcos, no capítulo 12. Presta atenção em como é simples, Sandro, dizer sim a Adonai. Porque, Rita, Yeshua vai resumir a Torá em 2 mandamentos que são acessíveis a todos. E dali para frente, ele vai dizer, a salvação visitou a casa de Israel hoje. Presta atenção. Marcos capítulo 12, verso 28 aqui. Eu escrevi aqui, eu mostrei pelo Leomar, tinha 11 páginas, eu parei na 4, a gente vai parar por aqui, porque senão a gente não para de falar não. Marcos capítulo 12, verso 28. Aproximou-se dele, de quem? De Yeshua, um dos escribas, que os tinha ouvido ensinar. E sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Yeshua respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, Shema Israel, ouve Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Eterno é o nosso Elohim, o Eterno é um. Amarás, pois, ao Eterno teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então Yeshua falou assim, quer conhecer a Torá? Conheça o primeiro mandamento. Shema Israel. Aí ele continua. E o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes 2. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre. E com verdade dissestes que há um só Elohim, e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Yeshua, vendo que havia respondido sabiamente, lhe falou, não estás longe do reino de Elohim. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe mais nada. E Yeshua resume para aquele que pode se colocar menosprezado na questão do conhecimento, João, para dizer sim ao Eterno, basta dizer, ame ao Eterno teu Elohim como único Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. O resto, você vai ter a sua vida para aprender a guardar e a cumprir. E uma coisa que é muito interessante, as 2 bases bíblicas que Yeshua usa para responder essa pergunta são Deuteronômio 6, 4 e 5, que é a base do Shema Israel, e o amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é Levítico capítulo 19, versículo 18. São 2 premissas básicas da Torá. Ele não disse palavras que pudessem ser dadas a ele um novo mandamento. Ele vai na Torá de Moisés e ele diz a base e o princípio é Deuteronômio 6, 4, 5,
e Levítico capítulo 19, versículo 18. Basta isso para dizer sim a Adonai. O resto vai depender do nosso, Rita, capacidade de nos mantermos fiéis e sustentados na presença de Adonai. Que o Eterno possa nos dar uma festa de Shavuot muito, mas muito feliz, onde nós tenhamos a oportunidade de conhecer o Elohim da vida, aquele que nos criou dentro de uma essência a qual Ele deseja que nós voltemos e que nós não venhamos mais a titubear, pensando se vale ou não a pena servir a este Elohim. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde. Shabbat Shalom e Hag Sameach Shavuot para todos. Amém?